Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da semana 1, tá? Do nosso PET, volume 2 do primeiro EJA, tá? Tinha dois exercícios, né? Lembrando que a gente está usando o livro Conexões com a Matemática, da Editora Moderna. E a primeira atividade, ela estava na página 51 e é o exercício 35, tá? Que pede para usar a notação de conjuntos para escrever os intervalos representados na reta real. Então, nós vamos ter aqui cada um dos intervalos e aí a gente vai ter que escrever eles, tá bom? Na forma matemática. A letra A tem esse intervalo aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar primeiro os extremos do intervalo e depois ver se os extremos são abertos ou se eles são fechados, tá bom? Os extremos do nosso intervalo são o 1 e o 5, tá? E todos os dois são bolinha aberta. Então, bolinha aberta quer dizer que é intervalo aberto. Então, eu vou usar ou menor, se eu for usar a notação de conjuntos, ou se eu for usar aquela notação de colchetes, eu vou usar colchete aberto, tá bom? Então, vai ficar x pertence aos reais, tal que 1 menor que x menor que 5, né? Ou o 1 e o 5 com os colchetes invertidos, tá bom? Colchete invertido quer dizer que é intervalo aberto e o menor aqui também é intervalo aberto, tá bom? Quer dizer que está entre os dois, ele não chega até o 1 e nem o 5, é como se tivesse um buraco no 1 e o 5, que ele não chega lá, tá bom? A letra B. De novo, a gente vai identificar os extremos. Os extremos são raiz de 2 e 7, né? O começo e o final do nosso intervalo. E agora a gente vai ver se os extremos são abertos ou fechados. O 7, ele é um extremo aberto, igual na letra A. Já o raiz de 2, ele é um extremo fechado, bolinha fechada aqui. Então, quer dizer que o meu raiz de 2 eu vou representar como intervalo fechado, ou eu vou usar menor ou igual, ou eu vou usar o colchete para o lado do número, e o raiz de 7 e o 7, desculpa, eu vou usar do mesmo jeito de cima, eu vou usar menor ou o colchete ao contrário. Então, a nossa resposta fica x em r, tal que raiz de 2 menor ou igual a x menor que 7, né? Porque o raiz de 2 é fechado, o 7 é aberto, ou o raiz de 2 com o colchete virado para ele e o 5 com o colchete ao contrário. Tá bom? A letra C. Vamos identificar os extremos desse intervalo. O extremo desse aqui, a gente tem um extremo que é o 0, certo? E aí ele vai seguindo aqui para os números negativos, cada vez mais negativo. Então, quer dizer que o nosso outro extremo, vamos chamar assim, é o menos infinito, né? Ele está caminhando para o menos infinito, né? Não pode... Eu estou chamando aqui de extremo só para a gente entender, né? Porque a gente já viu que infinito não é número. Ele é só a representação de um crescimento muito grande, né? Nesse caso aqui é um crescimento muito grande, só que negativo, né? Os números cada vez estão ficando mais negativos. Então, vou usar aqui os meus extremos. O 0 é um extremo aberto e o menos infinito também é um extremo aberto. Isso a gente já viu. Então, eu vou dizer que x em r, tal que x menor que zero. Aqui na notação de conjuntos, eu uso só um extremo, né? Eu falo que o x é menor do que zero. Eu estou alcançando todos eles na notação de conjuntos. Na notação de colchetes, eu vou usar o zero e o menos infinito, os dois com colchete ao contrário. Tá bom? A letra D. Aqui, ó, ele já começa o nosso extremo, né? O 0,33. E aí, 3663, né? E aí ele continua, nosso intervalo ele vai para o infinito, né? Tá crescendo aqui cada vez mais. Então, a gente tem um x maior ou igual que 0,33, porque tem intervalo fechado, bolinha fechada, né? E na notação de colchete, colchete fechado, né? Colchete virado para o número aqui no 0,33
E como ele vai para o infinito, colchete aberto. Tá bom? Vamos para o 2? O 2, ele está pedindo para representar graficamente na reta real os seguintes intervalos. Isso aqui é o oposto do outro exercício, né? Agora a gente vai dar os intervalos matematicamente e a gente vai desenhar eles, tá bom? Então, por isso que é bom treinar essas duas escritas, tá bom? A escrita de conjunto e a escrita de intervalo, porque aí na hora desse exercício vai estar cobrando, cada hora vai cobrar um tipo. Então, você tem que saber escrever os dois, tá bom? Nesse exercício aqui, pode usar qualquer um dos dois, tá? Mas é bom saber escrever os dois para conseguir fazer todos os exercícios, tá? A letra A, x em R, tal que menos 1 menor que x menor que 3. A gente tem que identificar os extremos e ver se é intervalo aberto ou fechado. Mesma coisa do outro. Aqui, os nossos extremos são o menos 1 e o 3, não é isso? Então, eles são os nossos extremos. Eles são abertos ou são fechados? Você vai observar aqui ó, que o sinal que está acompanhando aqui é só menor. Quando o sinal é menor, quer dizer que é bolinha aberta. E a bolinha aberta nos dois. Então, na hora que eu vou desenhar minha reta numérica, vou marcar o menos 1 e o 3 lá na minha reta. Vou desenhar uma bolinha aberta aqui, ó, desenhei até de vermelho para vocês verem bolinha aberta. E aí, entre os dois, é que é o meu intervalo, que aqui eu colori de azul. Tá bom? É assim que a gente faz. Marca os extremos na reta, bolinha aberta ou bolinha fechada, e depois você colore entre os dois. Ok? Próximo. Menos infinito e 2. Ele vem do menos infinito, isso aqui a gente já consegue identificar, né? Aberto. E ele vai até o 2. Como aqui o colchete está virado para o número, quer dizer que é intervalo fechado, tá? Então, ele é fechado no 2, no nosso extremo 2. Então, vou desenhar lá a minha reta, vou marcar o 2, que é fechado. E aí, como ele vem do menos infinito, eu vou colorir tudo à esquerda do meu 2, tá bom? Quer dizer que ele vai continuar indefinidamente, ok? Assim que a gente marca. O terceiro é 3 e 1 meio. Os meus extremos é o 3 e 1 meio, né? 1 meio. A gente já viu lá nas nossas aulas que a gente estava aprendendo a dividir. É 1 sobre 2, meio, metade, 0,5. Tá bom? Isso aí a gente já viu, tá? Então vamos relembrar. Vou marcar lá os dois números, o 3 e o meio e o 3, né, na verdade. E aí, como os dois colchetes estão virados para os números, os meus intervalos, meus extremos, eles são fechados. Então, eu marco os dois lá, bolinha fechada para cada um deles, vou e marco. Certo? Letra D. X em R, tal que 2, menor ou igual a x, menor que 7. De novo, identificar os extremos. É o 2 e o 7, certo? 2 e 7 os meus extremos. São abertos ou são fechados? O 7, como tem o menor, é aberto. Já o 2, que é menor ou igual, ele é fechado. Então, na hora que eu desenhar, eu vou marcar o 2 fechado, o 7 aberto. E aí, entre os dois, é o meu intervalo. Certo? Letra E. X em R tal que x menor que menos 4. Tá? Quando só tem um dos dois aqui, a gente sabe que ele está indo para o infinito, né? Ou para o menos infinito. A gente sabe que só tem um extremo de número. E esse extremo, ele é o menos 4. Então, vou lá, desenhar minha reta e vou marcar o menos 4 aqui. Então, ele está dizendo que os meus números x, eles são menores que menos 4. Então, os números menores, eles estão sempre à esquerda do seu número, né? Então, se o meu menos 4 está aqui,
quer dizer que os meus números que eu quero estão todos indo para a esquerda, tá? Então, na hora que eu desenhar, vou marcar o -4 e aí eu vou seguindo à esquerda, tá bom? Então, essas daqui é ler e identificar. Como os x é menor do que -4, quer dizer que eles estão indo todos para a esquerda. Ok? Letra F, para a gente terminar, 0 e 6. Então, meus extremos são 0 e 6. Colchete virado para o número quer dizer que é fechado, né? Então, vou lá, desenho 0,6, bolinha fechada, vou lá e colorir em volta, tá? Entre os dois. Beleza, pessoal? Finalizamos a nossa correção, tá? Agradeço todo mundo que acompanhou. Se ficou com dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Para mim te ajudar a resolver as questões, tá? E muito obrigado, até a próxima.